Galerinha, uma das duplas mais importantes da música brasileira atende pelo nome de Sandy e Júnior. Eles gravaram vários discos, lotaram estádios, foram pro cinema e até viraram uma série de TV. Então prepara o seu passinho de Dig Dig Joy e vamos pular junto no especial 30 anos de Sandy e Júnior. Então a gente vai apresentar agora para vocês dois pequeninos artistas, Juninho e Sandy Chororó. Tudo começou em 1989, quando a dupla se apresentou pela primeira vez no programa Som Brasil, cantando Maria Chiquinha. Júnior, você tinha 5 anos na época, era um titiquinho. Era um garotinho. Como que foi a sensação de subir no palco? Não lembro, mas eu lembro. É uma memória meio confusa, porque na verdade é muito influenciado pelo material que eu vejo, mais do que lembrar de verdade, porque, cara, 5 anos de idade. Eu lembro, na verdade, da sensação do dia que eu recebi a notícia do convite pra participar desse programa. Foi tipo aquele auge de alegria, assim, de que a gente já vivia pedindo pra cantar e tudo mais. Então foi aquela... Vocês vão ter uma oportunidade de aparecer no programa de televisão cantando. Então, pra mim, ali já estava começando a minha carreira. E eu tenho certeza que eles começam hoje a ser artistas, a ser cantores. Em 1991, veio o lançamento do álbum de estreia Aniversário do Tatu. Eu tô chocado com a Sandy. Toda banguelinha ali, toda banguelinha. Isso aí, 91, lançamento do primeiro disco. Mesmo crianças, vocês já davam um pitaco nas músicas que iam sair no disco ou não, Júnior? Como é que ficava isso? Já. A gente tinha exatamente a idade do nosso público, assim. Então, se você gostasse, a nossa opinião valia muito, sacou? Porque era exatamente o que a galera pensava, da nossa idade e tudo mais. E ó, dá pra ver como você era fã do Michael Jackson, Júnior. Olha a sua causa, toda inspiração, vai. Corte de cabelo. Eu era muito fã do Michael nessa época, muito. Corte de cabelo por causa do pai, né? Então, obviamente. Porque pra mim era cabelo Chitãozinho e Chororó, pra você era cabelo papi. O cabelo do Paps. O Júnior, foi papai que resolveu fazer o mesmo corte de cabelo dele em você ou foi você que pediu pra copiar o papai? Ah, eu sempre quis, né? Eu olhava assim, eu tinha cabelo curtinho, eu olhava assim, pai, eu quero ficar com cabelo igual o seu. Aí fui deixando crescer e tal. E depois... Chororó, você é um irresponsável. Olha como eu era coordenado pra dançar. Você é louco, Júnior. Eu comia massinha nessa época, não. Que isso? Eu não consigo imaginar. Eu tava começando a fazer aula de dança, eu ficava super duro, assim. Tem uma questão de coordenação, às vezes eu esquecia no começo e a mão ia descendo, assim. Difícil isso aí, ó, cantar com o microfone na mão. Devia ser pesado uma criança de 30 centímetros. Em 92, saiu o primeiro clipe da dupla, Sábado à Noite, do álbum do mesmo nome. Sábado à noite, a luz tá indo, manhã de domingo já vai começar. Você tem alguma memória marcante da gravação desse clipe? As fotos da capa do disco, o clipe foi feito em Nashville. Que é o que? É a terra do country? Que é a terra oficial da música country e tal. E aí na época a gente conheceu uma família que morava por lá. E aí tinha uma menina que era filha dessa moça que tipo foi meio namoradinha minha. Nessa época eu já fiquei meio apaixonadinho nela, assim. Ninguém sabe disso, mano. Piscadinha Ah pra lá, piscadinha, garoto. E era tipo, era de verdade isso, tá ligado? A gente tava se paquerando, então tipo, filmaram isso, foi tipo, muito bom, cara. De dançar é um evento, parceiro é 10. A gente se entende no olhar e nos pés. Eu era meio precoce nessas coisas, né? Se as menininhas não possam namorar, Eu era meio precoce. porque não tem o tamanho. Não, o cara dançando country desse jeito. Dançando country, Essa aí, era um artista, isso garoto. aí, Júnior, devia ser na época da lambada, mais ou menos, não era? Você lembra dessa época? Lembro, lógico, eu fiz aula de lambada. Eu participei de um concurso de lambada uma vez no navio, com essa idade aí. Ganhei, né? Porque eu era menor. Ganhei, é óbvio, na hora que você Olha o dançava, tamanho velho. do cara, o resto era tudo adulto. Você ficava impressionado com a Maísa quando criança? Lógico. Tá, então você entende. Eu entendo, lógico. Você tem noção que você era uma A Maísa? Maísa era uma mini adulta, né? Não, calma, você sabe que você era tipo Maísa. Eu era tipo o Maísa. Não, a Maísa era isso, você falava, tá, ela vai pegar o emprego do Silvio. Mesmo pequenininho, você já influenciava muita criança no jeito de se vestir, no corte de cabelo, né? Como foi lidar
com o assédio que rolava? Porque eu imagino que você, desde essa idade de muito pequeno, sempre foi famoso, cara. Desde o primeiro disco, assim, né? Desde o começo. Eu não tinha muita noção, né, cara? No começo, assim, eu ficava mal feliz quando as pessoas vinham pedir autógrafo, tirar foto, que, tipo, era aquela coisa, nossa, tô ficando famoso, sabe? Mas na minha cabeça era porque, tipo, era o sucesso das músicas. Eu gostava dessa história, porque isso proporcionava fazer show, e aí os shows estavam já cada vez maiores, desde o comecinho, assim. Depois que eu, mais velho, fui começando a entender um pouco mais sobre isso e entender o momento que incomoda ou não. Devia ser difícil pros seus pais, né? Não pra você não, só brincando. Exato. Na cabeça deles que era, tipo, complicado. Eles ficavam preocupados que a gente podia estar perdendo a infância. Os garotos fazem shows pelo Brasil durante o ano todo, mas só nos fins de semana. De segunda a sexta, a rotina não tem nada de show business. Então, tipo, os contratos era tudo com gravadora, assim, era a cada disco, uma vez por ano, eles sentavam e falavam, e aí, agora chega, né? Agora vamos voltar só a ter uma vida normal e tal. E a gente, não, por favor, não quero parar. Então, tipo, os primeiros anos todos foram assim, até que uma hora que eles entenderam que era isso mesmo e foi, né? E, Júnior, como é que você conciliava a escola com a carreira musical quando é criança? O trabalho me deu muito senso de responsabilidade, assim, porque eu tinha que trabalhar, lidar com compromissos sérios e contratos desde os 6 anos de idade. Então, na época que eu tava trabalhando mais, era a época que eu ia melhor na escola, assim, porque eu ficava focado, sabe? Era a contrapartida, né? Se fosse mal na escola também, acabava toda a brincadeira, ou não? Não podia ir mal na escola, porque senão meus pais iam querer parar com o lance da música, entendeu? Porque pra eles, a escola era, tipo, em primeiro lugar. Somos crianças normais que brinca, que joga bola, que faz lição. Muitas vezes a gente faz lição no camarim, no carro. Ainda bem que eles pensavam Senão assim. Você ia ser do coral do internato, né? Senão eu, tipo, ser artista burrão. Então a gente tinha que focar na escola e fazia lição no avião, fazendo lição, esperando pra gravar o programa, sei lá, do Raul Gil e ir lá no camarim fazendo lição de matemática. Sandy e Júnior desembarcam. E no dia seguinte, bem cedinho, uniformizados e com mochila nas costas, vão cumprir seus deveres de estudantes. Sua mãe tinha que pegar no seu pé pra você estudar, porque, cara, mas Tinha. é difícil, né? A Sandy era mais CDF, ela gostava. Eu queria fugir desse. Se deixasse por mim, eu parava de estudar imediatamente. A hora que tá no palco, eles são super profissionais, responsáveis, mas saiu do palco, o Juninho, se deixar, ele já vai pendurar numa árvore. Agora é o seguinte, Sandy Júnior, Grease! No ano seguinte, em 93, eles lançaram o terceiro disco, Tô Ligado em Você, com a faixa título sendo uma versão da música You Are The One That I Want, do filme Grease. Curiosidade, galera, o nome da Sandy foi retirado da personagem principal do longa. Esse filme tem a ver com a história dos meus pais, assim, quando eles começaram a namorar. Então, quando minha mãe engravidou da Sandy, assim, tipo, já rolou essa história de botar o nome da personagem principal do filme, que era a Olivia Newton-John, né, que fazia e chamava Sandy. E Júnior? Júnior é porque meu pai quis. Meu pai gostava de Júnior e minha mãe gostava de Durval, então ficou Durval de Lima Júnior. E essa época dá pra ver que vocês começaram a mudar um pouco o estilo, né? Saiu um pouco do country, do Já começou a sertanejo. sair, desde essa época, esse era o terceiro disco. Eles começaram a perceber, meu pai, minha mãe, que a gente, na verdade, a gente ouvia outras coisas. A gente era viciado no Grease, a gente assistia direto esse filme. Eu era apaixonado por Michael Jackson. Então a música pop já começou a fazer parte do nosso ambiente, assim. Aí eles automaticamente começaram a ir mais pra isso. A gente já começou a brincar com coisa do rock, anos 60, né? A gente gravou umas coisas da Jovem Guarda, tipo... Muito legal. Splish Splash, fez o beijo que eu dei. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Rock and roll já, nessa época era rock, claramente, ó. Tá, pra ver. Tipo, uma mini ganguezinha de mini motoqueirozinhos vinha com o seu... Com a minha mini motoca. Em 94, a dupla gravou o álbum Pra Dançar Com Você e o principal hit é Com Você, versão de I'll Be There, do Jackson 5. Desde quando te encontrei. Eu era alucinado pelo Michael. Eu imitava, ficava dançando, tentando imitar as coreografias e não sei o quê. Vale lembrar, galera, que em 93, Sandy e Júnior participaram do show do Michael, fazendo linguagem de sinais. Me conta como é que foi isso, mano. Foi, cara, em 93 ele veio pro Brasil fazer o show na turnê Dangerous. E a gente conhecia, o empresário que trouxe ele era o empresário do Roberto Carlos, que é o Dodge. Eu lembro que a gente tava num camarim de um show, e aí o Dodge tava lá e ele falou,
o Michael vai vir, você vai chegar essa semana, você quer... Aí, meu Deus, Michael Jackson. Você quer ir no aeroporto receber ele? Eu, lógico, aí fui receber ele na porta do avião, assim, com flores. E aí, logo na sequência, ele contou que eles estavam fazendo um elenco de crianças para participar da música Heal the World. Que tinha umas crianças de turbante azul no palco e tal. E precisava de uma criança pra fazer língua do surdo mudo do lado dele no começo da música. Sempre tirou umas buchas, né? Umas buchas, mano. Eu ensaiei, fiz aula. Essas crianças são boas, ensina Libra pra elas de uma semana. Errei tudo na hora. Mas eu participei, no primeiro, foram 2 shows, né, que ele fez em São Paulo. No primeiro dia, a Sandy fez, tem até imagens dela do lado dele no palco. Minha não tem uma imagem, uma foto, não tem absolutamente nada a não ser a minha memória. Ai, que bonitinho, Sandy. Muito bom, mano. Essa música teve uma curiosidade que na época que a gente foi gravar, teve um agudo da música que a Sandy não tava mais conseguindo fazer, porque ela já tava um pouquinho mais velha. E aí eu era, tipo, absolutamente criança. Falei, deixa pra mim. Fui lá, gravei os agudos da música. Vocês têm uns momentos... 6 meses depois, ninguém mais conseguia fazer, né? Não, ainda não. Demorou depois disso ainda. A Sandy ficou triste de não conseguir gravar uma criança? Imagina, ia chorar, né? Não consigo mais fazer a nota. E todo mundo, calma, você vai conseguir. Calma, tá tudo Sua voz vai certo. ficar linda. Eu lembro da minha parte, assim. Eu lembro quando eu tinha 12 anos que começou... fase da puberdade, eu comecei a engrossar a voz. Você ficou chateado? Falou, ferrou. Não é que eu fiquei chateado, eu cheguei no estúdio pra gravar e eu ia cantar, eu abri a boca pra dar qualquer nota, eu falei assim! E eu não tinha o menor domínio da minha voz e eu comecei a ficar desesperado, tipo, eu não consigo cantar, não consigo fazer nada. Aí teve que parar a gravação, eu fui pra Esperar 6 meses, 7 meses, né, pra você passar a puberdade. Fiquei um mês fazendo fono pra conseguir ter domínio da minha voz de novo e poder gravar. Aí voltamos pra gravação do disco. Teve que dar uma adiada na gravação pra poder preparar a voz, porque um belo dia descobri no estúdio que eu não tava mais conseguindo ter o menor controle. Puberdade é muito louco. Quem estiver passando por isso tá sabendo o que eu tô falando, né? Nossa, tô também. Falar, ô mãe! Você ficou falando assim? Até hoje. Nossa, que bolas são essas? Em 95 saiu o 5º disco da dupla, Você é Demais, que conta com o hit Vai Ter Que Rebolar. Vai ter que rebolar. E nesse mesmo ano, galera, fizeram a turnê Sonho Real, que na época virou um especial em vídeo. E olha a quantidade de fumaça, mano. Parece que eu tô dançando no céu, sei lá, porque tanta fumaça. Aí você já tava pré-adolescente, bem mais moderno o cabelo. Nessa época eu já tava bem profissa, dançando direitinho. Digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Em 96, eles lançam o 6º disco, Dig Dig Joy, que foi uma espécie de transição da dupla de uma fase infantil pra virarem ídolos teen. Dig dig joy, boy. Vem brincar comigo. Dig dig joy, boy. Vem ser meu amigo. Onde foi gravado isso, Júnior? Num shopping lá de Campinas. Mas era tudo em Campinas, era tipo... Não quero usar a palavra caseira, Pra você porque era a gente se caseiro. profissionalizou, mas era familiar. O nosso primo que começou a virar empresário depois de um tempo, mas sempre direcionado também pela minha mãe, meu pai, sabe? Era uma coisa feita entre a gente ali. Dá pra ver que a fonte que você usaram é a fonte do PowerPoint. Esse é considerado um álbum de transição, né, Júnior? E essa foi sim. uma ideia que veio de vocês ou era do pessoal que trabalhava com vocês? A essa altura a gente já recebia músicas de muitos compositores, e aí chegou um ponto, não sei exatamente em que momento, mas que eu que fazia a primeira filtragem. Eu ficava com uma caixa de fita de compositores, voz e violão, cantando tudo quanto é tipo Vendo o que era mais música. E eu falava, essa é legal, eu ia separando as que eu gostava. E aí a gente já tava dançando melhor, já tinha essa coisa da música pop totalmente, assim. E não existia muito esse cenário da música pop no Brasil, né? O que era o pop brasileiro, assim? 2, 1, 2, 3, já. Dig dig joy, boy. E dá pra ver, Júnior, depois quando vocês começaram a crescer, que parecia que os diretores dos videoclipes, parece que eles davam prioridade pra Sandy, porque ela era bonitinha, não sei o que lá, a menina. E aí eu ficava assim, mostra o Júnior! Teve uma coisa que aconteceu naturalmente também com a gente, que foi de... Eu tinha uma habilidade e eu gostava da segunda voz, que era o lance de abrir harmonias com a voz. Eu lembro de eu encostando o meu ouvido na caixa de som, porque eu queria ouvir a voz do meu tio, queria aprender a fazer a voz igual a dele. Quando a gente foi gravar a primeira música da nossa vida no estúdio, a Sandy foi gravar primeiro porque ela era um ano mais velha, ela tava mais ensaiadinha, não sei o quê. Tem isso também, ela era um pouco mais velha. E aí eu tava do lado, ouvindo a Sandy cantar, e eu comecei a fazer a segunda voz da minha cabeça. Eu comecei ali criar uma voz diferente. Meu pai olhou e falou, como assim, moleque? Você tá fazendo segunda?
Eu tinha 6 anos de idade no estúdio. E aí eu, tá errado? Ele falou, não, é exatamente assim. Meu Deus, aqui tem um segunda voz. E era, o primeiro disco era sertanejo, então naturalmente eu virei o segunda voz da dupla, assim. E aí a gente meio que se formatou desse jeito. Tipo, a gente nunca competiu, mano. A gente sempre se entendeu como complementar. Isso foi fundamental pra gente ter um bom relacionamento, pra não gerar ciúme. Você não brigava com o seu irmão? Porque irmão briga, cara. A gente brigava, briguinha boba, assim, de criança. Não, boba não. Irmão arranca cabelo, chuta, às vezes tira sangue do hospital. A gente se estapeou algumas vezes. Depois de um tempo, meio que a gente sacou que se a gente ficasse brigado, era muito difícil de fazer show. Então a gente meio que aprendeu a se resolver rápido. Eu relevava muita coisa, assim, tipo, eu sempre fui muito relax. Esse tipo de coisa, na verdade, me estimulava a fazer um trampo legal. Sim, sim. Sabe assim, vou dançar bem, vou aprender a tocar um instrumento. Foi os meus estímulos de tipo, beleza, estão falando que é sombra, então segura aí, vou fazer um solo de guitarra agora nesse show. O ano de 97 foi agitado para a dupla que lançou o disco Sonho Azul, também participação do filme O Noviço Rebelde, ao lado do Didi. Eu quero mais que um, mais que mil e mil. Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom. Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado, pode ser até roubado, seja onde estiver. Isso é de um filme, esse é um clipe dentro do filme O Noviço Rebelde. Aonde foi gravado? No Ceará? No Ceará. No Beach Park? No Beach Park. Que demais. Olha lá, venta demais, né? Os caras não conseguem nem cantar, olha lá. O cabelo comprido, a câmera virada no sentido errado do vento, né? E por que não me botaram uma bermuda, né? Eu fiquei brother do Didi a partir de então, cara. Você é louco, você tem o telefone dele aí? Agora a gente se fala por direct message no Instagram, né, mano? Ai, que demais. E o Didi agora tá super presente no Instagram e aí a gente é brother. Ele tá modernaço. Como Sandy e Júnior. Será que foi a gente que faliu a TV Manchete? Zeraram a vida, né, em 97. Foi uma escola e tanto, né, cara? Aprender a apresentar, aprender a LTP, atuar, a ler TP, ler ficha, canta, dança. Então fique sempre no ar. É só trocar a pilha. Por causa disso aí que hoje em dia eu tô aqui, cara, porque eu aprendi a apresentar programas, cara. Olha, isso era muito legal, cara. Era muito, mano, pra época, imagina, mas era super amarrado. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu improvisei, e aí a Sandy perguntou um negócio, falei alguma informação, ela falou, mas o que é isso? Eu falei, sei lá, tá escrito aqui. Foi uma bobagem assim. O diretor veio e me deu uma bronca depois. Jura? Porque você tá falando assim, você tá destratando os roteiristas. E aí eu fiquei duro assim, então tipo, todos os programas eu li e falava exatamente o que tinha falado porque eu não queria ofender os roteiristas. Mas foi muito legal porque assim, já foi uma galera super importante participar. O programa piloto foi com a Ivete. Foi o El Chan. O El Chan era tipo bombadaço na época. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar pra dançar bonito. Tem algum artista que você gostaria de fazer um dueto e ainda não conseguiu? Cara, sabe que eu não fico muito sonhando com essas coisas. Isso meio que acaba acontecendo naturalmente, assim. Bom, já que você conheceu o Michael Jackson, nada mais expressionante. Mas a vida vai apresentando umas oportunidades, assim. De cara, assim, não vou saber responder. A gente... Se você lembrar de alguém, me chama pra vir no Pipocante. A gente rolou aqui uma vez que foi com o Skank, que eu lembro, eu comentei, fiquei mal feliz. Me marcou num período e a gente fez um som aqui, depois eu cheguei pra eles e falei, pô, mano, que da hora. Bom, agora a gente vai cantar uma música. Todo mundo cantando com a gente, tá bom? Vamos pra cima, vamos lá. Vai. Em 98 teve o lançamento do primeiro álbum ao vivo da dupla, Era Uma Vez ao Vivo, que vendeu mais de 1,7 milhões de cópias. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Esse foi o primeiro álbum de vocês que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Quando vocês lançaram o disco, vocês tinham noção que vocês podiam alcançar esses números, Juninho? Como a gente começou muito pequenininho, a nossa relação era muito genuína com a música, assim. Então a gente aprendeu até, acho que foi uma questão de proposital, assim, dos nossos pais. Eles meio que ensinaram a gente a não ligar pra isso. O sucesso era meio que consequência. Foca no que tá fazendo, foca no trampo, foca na arte e tal. Então, essas coisas iam acontecendo, a gente olhava, mas a gente não tinha nem dimensão do que era isso. E eles também participaram da trilha sonora do filme Mulan, nas canções Seu Coração e Imagem. Quando te vi, sabia que ia ser assim. Eu e você.
Essa música, por exemplo, Seu Coração, quem cantou a versão em inglês dessa música foi o Stevie Wonder. E a gente que fazia a versão em português. Demais. Entendeu? Então, e eu não entendia nada disso, eu não sabia o tamanho disso, a importância. Eu tenho desenho original hoje em dia do cara que desenhou Mulan. Seu coração, seu coração. Eles vão aprontar pra valer. Vem zoar com a gente. Essa você não pode perder. 12:30, estreia Sandy e Júnior. E o final de 98 ainda reservou a estreia do seriado Sandy Júnior, que começou com um especial de fim de ano e depois ficou na grade da programação de 99 a 2002. Foi muito marcante também, foram 4 anos. E é engraçado porque era outra época, assim, né? Quando o programa estreou foi no meu aniversário, no dia do meu aniversário de 15 anos. Enfim, foi uma outra experiência muito legal porque tinha um outro ritmo, é diferente de cinema, e aquela coisa de linha de produção, gravando um monte, era um episódio por semana, né? Todas as externas a gente gravava de sábado porque não tinha aula no colégio. Então, todas as externas tinham que ser gravadas no mesmo dia, no sábado. Então a gente ficava aqui das 8 da manhã até as 5 da tarde. Foi uma experiência muito louca porque ali eu conheci uma galera da mesma idade que eu, que vivia de arte também. Minhas amizades mais antigas vêm dessa época, dessa turma, da galera que era do elenco do programa e tudo mais. Mais que eu tente aceitar. Esse é o primeiro, né? O especial de 98, que foi tipo um especial de fim de ano. Que aí tinha no elenco, tinha Mariana Ximenes. E dali saiu um monte de gente que bombou muito, assim, né, cara? A dupla em 99 lançou o disco As 4 Estações, que é o álbum de estúdio mais bem sucedido da dupla, da história deles, né? Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Alcançando mais de 2,5 milhões de cópias vendidas. Hoje em dia, acho que tem uns 4 milhões. Esse álbum foi o álbum que mais explodiu mesmo, assim. E nesse ano vocês ganharam o prêmio da Universal Music de artistas jovens mais importantes do mundo. A Universal Music pediu que eu entrasse aqui, eu não estava preparada para entregar esse prêmio, que vocês são os artistas jovens da Universal Music mais importantes no mundo. Coisas dessa dimensão pra um moleque de 15 anos, sim. Tá vendo? A gente não dimensionava, mano. Eu não entendo o peso disso ali. Eu não entendia nada. Acordei, chego pra tomar um café da manhã, minha mãe virar pra mim e falar, olha, o disco que saiu hoje já vendeu 1 milhão de cópias. E eu olhar e fazer, nossa, que legal, cadê meus sucrilhos? Porque depois de muitos anos eu fui pensar nisso e eu entendi o quanto isso era um absurdo. As pessoas normais imaginam em ser famosas desse naipe. E você que é famoso desse naipe, já imaginou em ser normal? Já, muito. E é muito estranho essa sensação. Como nosso pai e nosso tio já eram famosos, então nunca foi normal, assim, a gente nunca foi criança normal. Tipo assim, você quer ser normal momentos... e alguém chega pra você e fala, cala a boca, você é o Júnior, olha tudo que você tem, como é que você quer ser normal? Isso, tá, mas todo mundo tem as dores das suas profissões, lógico, né? Vão tapa na cara. E é muito louco, porque aí você começa a dimensionar, às vezes você, opa, deixa eu parar de olhar só pro meu umbigo e entender o mundo à minha volta. Mas sim, já passei por todas essas fases. Vocês se sentem assim especiais, diferentes das outras crianças? Eu acho que todo mundo é igual e não tem dessa um melhor que o outro, sabe? Você sempre teve o último PlayStation, pelo menos. Sempre tive o último PlayStation. Vocês devem estar ricos, né? Milionários, com tanto disco de ouro, tanto disco de platina. O quanto seu pai deixava você gastar o seu dinheiro? Eu não tinha noção de falar assim, sai o PlayStation, vou comprar porque eu posso. Você pai, no meu aniversário pai? você me dá um PlayStation. E aí meu pai esperava, porque era uma questão de educar a gente, ele esperava uma data pra ele me dar um PlayStation. Então aquilo tinha um valor. Onde é que tá indo esse dinheiro de vocês? Quem cuida dessas coisas não é a gente, né? Quem é que cuida? É a mamãe e papai. Quanto é a mesada de vocês hoje? Tá em quanto? Mesada? Vocês não têm mesada? Não. Você tem alguma preferência por alguma canção que você fez a primeira voz, Júnior? Tem uma favorita que é a composição minha, da Sandy, do meu pai. É uma música que chama Libertar. Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, libertar. Que é a favorita de muitos fãs também, é muito legal. Tem uma galera que tatua hoje em dia. E qual que é o relacionamento que você tem hoje com a galera que é fã? As pessoas que viveram isso, tudo que a gente tá contando, criaram uma relação de muito carinho, assim, porque fez parte de um período muito querido na vida das pessoas, que é a infância, adolescência e tudo mais. Então eu recebo muitos depoimentos de você fez parte da minha vida, de uma fase legal, você fez parte da minha infância. Isso é absolutamente gratificante, de verdade, assim. Então a relação é muito legal. Chuva e tal.
Eu acho que é a melhor parte da nossa carreira. Eu acho que é a parte mais importante também. São eles que fazem o nosso sucesso, né? Nessa época vocês fizeram shows mega produzidos, onde vocês faziam nevar no palco, literalmente. Quem tinha essas ideias absurdas? Assim, nessa época aí a coisa já tava mais séria, assim, e já tinha sido bastante profissionalizada. A gente tava trabalhando com diretores bem legais, e tanto nos clipes quanto em shows e tudo mais. O show mesmo com as ações da tour, tinha toda uma preparação, às vezes tinha que fazer reforma na casa. Pra caber todo mundo. Caber a estrutura. Pra nevar mesmo, né? Pra fazer frio, calor. Era uma coisa bastante de experiência de quem ia assistir. É sempre igual, as folhas caem no quintal. Agora a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai ter que dividir essa história em duas partes. Semana que vem a gente continua, espero vocês lá. Valeu! Cai no quintal.